Dia. E se existem anjos mesmo? E se realmente eles existem, mas são um pouquinho diferente do que a gente acha? Quando a grande e plena consciência, por algum motivo que nos foge o entendimento, resolveu criar esse experimento mais denso, né? Então, adensar-se, né? Então, uma parte dele foi adensada e a outra permaneceu intacta. Para ele conseguir fazer esse adensamento, foi necessária a criação de inteligências. E essas inteligências, elas precisaram se especializar, né, para conseguir fazer esse adensamento, para conseguir criar as formas, né, desde a mais sutil até a mais densa. E se os anjos forem essas inteligências? Então existem compêndios fantásticos da teosofia falando sobre as hierarquias angelicais, e elas funcionariam assim, tipo, como o presidente, os diretores, né, os gerentes, depois os chefes de setor e os grupos, né, de construtores ou de trabalhadores. É como se fosse uma empresa, né? E então o que a gente chamaria de anjos seriam estes, né, essas hierarquias, essas inteligências que trabalharam a energia para adensá-la, né, para criar essas formas, para chegar a esse veículo fantástico que hoje nós tripulamos, né? Então, o objetivo, pelo que observamos, é criar um veículo que possa ser tripulado por uma fração dessa grande consciência que não foi modificada, né? Então, o corpo, ele é insuflado de uma centelha divina, né? Então, o grande lance seria encontrar uma forma, encontrar um veículo que consiga sustentar, que consiga ancorar essa centelha divina, né? Acredito que são poucos os veículos construídos nesse mundo que a gente conhece, né? Ou que a gente tem consciência, né? Nesse mundo físico que a gente tem consciência, são poucos os que têm essa ancoragem perfeita, porque são poucos que realmente se reconhecem, né? O ser humano é um deles. Provavelmente as baleias, né, os golfinhos, sejam outros, né? Os animais domésticos, eles têm uma parcial consciência, né? E os selvagens, não sei. Acredito que tenham também, mas não uma consciência como esse, né, esse corpo primata conseguiu.
os elementais da natureza existem também? E se eles existirem, mas e se na verdade eles forem a projeção dessas inteligências? Então, dependendo do adensamento dessa matéria, talvez essas inteligências, né, os anjos, não consigam chegar até aquele pontinho. Então elas precisam projetar a sua consciência, né, em forma dos elementais. E então cada um teria uma especificidade, né? Então uns constroem, outros destroem, outros arrumam fluxo, né? Outros mantêm. Tá, e existe então um anjo da guarda? Bem, eu acredito que existem duas grandes possibilidades. Uma delas é que realmente tenha, né, junto de cada equipamento, né, uma dessas inteligências, né, uma projeção dessas inteligências para coordenar, né, a utilização do equipamento, né? Como se fosse um mecânico de plantão. Tem um mecânico de plantão, tá? Que seria o nosso anjo de guarda, tá? O nosso anjo da guarda. E isso é interessante porque ele traria para a gente aquela noção de preservação do equipamento, tá? Eu preciso mantê-lo, eu preciso arrumá-lo, eu preciso buscar uma ajuda, né? E isso, paralelamente a isso, é interessante a gente notar que todos os remédios para a cura desse equipamento, para o conserto desse equipamento, está na própria natureza. Não é interessante? Então, os alimentos, né, eles estão disponíveis e os remédios também estão disponíveis. Então, com certeza, existe uma inteligência organizando isso, né? E como que a gente chegou até esses remédios, né? Com certeza foram indicações do nosso mecânico de plantão, né? O nosso anjo da guarda. Outra visão seriam os mentores, né? Só que os mentores, eles não estão na linha dos elementais, eles não estão na linha angelical. Eles são seres como nós, né, que não têm talvez o corpo físico, o equipamento completo. Eles só têm alguns equipamentos, né? Então eles não conseguem mergulhar tão profundamente quanto nós. E segundo Valdo Vieira, né, ele observando o deslocamento desses mestres ou desses grupos, né, de pessoas que faziam o auxílios extrafísicos, ele notou que quando elas se deslocavam em pé, e quando elas se deslocavam pela velocidade e pelos efeitos desse deslocamento naquele plano, né, num plano astral, ele causava um efeito assim atrás que pareciam asas, né? Então provavelmente essa associação dos nossos mentores com um anjo da guarda pode ter vindo dessa semiconsciência, né? Da presença desses
desses guias, né, desses seres, a presença deles ou o deslocamento deles, né, e alguém com uma clarividência conseguiu ver e pareciam que tinham asas e foram associados então aos anjos. E é possível entrar em contato então com os nossos anjos também? O tempo inteiro, eu acredito, né? Mas provavelmente há algumas questões ao longo, né, desse mergulho, né, algumas confusões, algumas crenças, né, que nós desenvolvemos, acabou nos afastando desse contato. Então nós temos às vezes intuições do que a gente deve comer ou que não deve, do que a gente deve tratar ou que não deve, de como a gente ou para onde a gente poderia ir ou fazer. E acredito que isso seja muito mais ligado à manutenção do equipamento, né, do que realmente alguma coisa ligada aos nossos mentores. E se a gente tivesse acesso pleno, né, aos nossos anjos da guarda, ou ao nosso anjo da guarda, né, ao nosso mecânico de plantão? Será que nós conseguiríamos levar as habilidades desses equipamentos para algo extremamente fantástico, como criar coisas ou até manipular elementais para a construção, né, das nossas ideias, para materialização das nossas ideias? Será que nós saberíamos criar coisas tão fantásticas quanto as que eles criaram? Servido?